Então você acabou de entrar na faculdade de odontologia, educação física, nutrição, medicina veterinária, e você se depara com as matérias do ciclo básico, que seriam bioquímica, biofísica, biologia molecular, que são matérias que geralmente as pessoas não dão muita importância no começo, porque a professora está lá falando sobre a glicólise, o transporte ativo, não sei o que, os transportadores de cadeia, são coisas que a princípio não parecem que tem alguma aplicabilidade prática, né? Que você não vai precisar na prática. Essas matérias, elas são vistas mais como um obstáculo para você conseguir seu diploma. Essa é a verdade. Hoje em dia o pessoal passa nessas matérias sem aprenderem, porque você já vem com um lapso de conhecimento do ensino médio. Não necessariamente é sua culpa, às vezes simplesmente não souberam te ensinar. Você chega e não entende direito o que é que está sendo explicado ali. Essas matérias do ciclo básico, porém, elas são muito importantes, porque elas servem de base para você entender outras matérias. Então, por exemplo, a biofísica e a bioquímica, elas vão ser base para a farmacologia, e a farmacologia é uma das bases da clínica. A biologia molecular, ela vai ser a base da microbiologia, e a microbiologia, por sua vez, é uma base da clínica. Então nota que é tipo uma pirâmide, é tipo uma escadinha. Primeiro você aprende as bases daquele conteúdo, depois essas bases se afunilam mais. Opa, agora que eu sei os processos bioquímicos e biofísicos, eu vou entender como os fármacos funcionam. O que a gente vai fazer aqui é pegar essas matérias do ciclo básico, para você aprender elas no momento em que é para aprender, que são os 2 primeiros anos de faculdade. E aí, se você tem essa base reforçada, bem feita, os anos posteriores vão ser muito mais simples para você, porque vai ser tudo natural. Quando você chegar na farmacologia, tudo vai fazer sentido, porque você vai, nossa, esse fármaco funciona desse jeito. Ah, lembrei, é porque esse processo aqui ocorre quando os carboidratos, não sei o que e tal, da bioquímica. Mas como é que se aprende essas matérias? Então, as principais matérias do ciclo básico são bioquímica, biofísica e biologia molecular. Você vai aprender essas matérias através do livro texto. É um livro bem grande, aquele livro bem grossão que você pega na biblioteca. Por exemplo, o livro texto de bioquímica, o que a galera mais gosta é o Leninger. E aí, a partir desse livro texto, você vai aprender as bases. Eu sei que ele é grande, ele tem 1.500 páginas, o Bioquímica do Leninger. Mas nem tudo que está ali vai ser usado por você. Você tem que aprender tudo, mas nem tudo vai seguir com você. O que vai acontecer é um processo de afunilamento do conhecimento. Você vai aprender todas as bases da bioquímica, só que com o tempo, alguns conhecimentos vão ser mais úteis que outros para você. Esses conhecimentos úteis, você vai repetir tanto eles que você vai absorver automaticamente. Os conhecimentos que não vão ser úteis para a sua área, que você escolher se especializar, automaticamente você vai começando a esquecer. Então, começa bem essa primeira fase, aprende as matérias do ciclo básico, e aí com o tempo tudo que for importante vai ficar com você, e tudo que você não for de fato precisar para usar na sua carreira, você vai esquecendo. Então a maneira correta de aprender as matérias do ciclo básico é livro texto, estuda o livro texto. Posteriormente esse conhecimento do livro texto vai ser usado para você aprender outras matérias. Quando você estiver perto do final do curso, você vai começar a estudar por livros de autores, não mais livro texto, mas livros de temas específicos que você gosta. E finalmente, quando você terminar a faculdade, estiver estudando mestrado, doutorado, seu conhecimento vai vir de artigos que são específicos, mas você já tem a base geral, você já sabe o panorama geral das coisas. Então, quando você pegar um artigo, vai lá, estudo do uso de cannabis para tratamento, estou inventando aqui uma coisa, estudo do uso de cannabis para tratamento de ansiedade em gatos.
Não tome isso como verdade, eu estou só chutando aqui, inventando o artigo. Então você vai estudar esse artigo, uma pessoa que pegou só o artigo, ela não vai interpretá-lo bem, porque ela não tem o panorama geral do conhecimento. Agora, uma pessoa que tem todas as bases bem feitas lá, bem certinho, bioquímica, biofísica, biologia molecular, farmacologia, patologia, uma pessoa que tem todos esses conhecimentos, ela vai saber interpretar o artigo. Então entenda, existe uma ordem correta para você se aprender as coisas quando você faz uma faculdade. E as matérias da grade, elas são colocadas naquela ordem por um motivo. Você aprende as bases primeiro e depois você vai afunilando esses conhecimentos. Se você pula essas bases, você vai precisar delas depois, você vai ter que voltar para revisar. E você não quer isso, você não quer estar lá no 8º semestre e ter que voltar para revisar bioquímica porque você pensava que não era importante, mas agora é, porque você está estudando para residência e você está estudando patologia clínica e você está vendo que você não está entendendo nada, porque você pega o exame de sangue ali do cão, do gato, e aí você olha para aquilo, o exame do seu paciente, você olha para aquilo e você não consegue entender por que as coisas estão acontecendo daquela forma, por que a interpretação é dessa forma, por que isso aqui, esse leucograma, tal. Então, o nosso objetivo aqui é fazer você começar bem na faculdade, focando, é claro, nessas matérias do ciclo básico, biologia molecular, bioquímica e biofísica. Nós vamos passar por essas matérias, ensinando os principais assuntos de forma fácil. Geralmente as aulas vão ser um aulão sobre um tema, e aí eu vou dizer quando você deve realizar pausas. A gente está aqui falando aula sobre isso, e aí, vamos dar uma pausa esse vídeo, e aí você tenta fazer um resumo do que você aprendeu. Eu vou fazer coisas desse tipo, para não ficar cansativo, um vídeo de 50 minutos sobre um assunto e você achar que você pode assistir esses 50 minutos direto e aprender tudo. Não, quando eu achar que você precisa de uma pausa, eu vou falar, você vai pausar o vídeo e você vai fazer a pequena atividade que eu vou passar para você. E finalmente, ao final de cada aula, eu vou dizer onde você vai buscar se aprofundar naquele assunto. Porque entenda uma coisa, não tem como estudar só por vídeo. É ineficiente você estudar só por vídeo. Você tem que aprender a ler. Tem que ler, cara. Você tem que aprender a gostar de ler. Ou você tem que aprender a ler sem gostar mesmo. Tem que ler o livro-texto. Tem que ler. Só que o objetivo é descomplicar essa atividade. É você conseguir fazer isso sem que seja um esforço maior do mundo, que, meu Deus, eu vou morrer se eu ler. Não, o objetivo é descomplicar isso, para você começar bem essas matérias do ciclo básico, você conseguir entender as matérias posteriores e toda a sua evolução ao longo da faculdade vai ser natural, porque o conhecimento está vindo e está organizado na sua cabeça. Você não está entrando em burnout, que é deixando muita coisa para trás sem aprender, e aí depois você tem que recuperar e aí fica tudo confuso, você não sabe mais para onde você tem que ir, o que é que você tem que aprender para se tornar um bom profissional. É isso. Quando chega no final da faculdade, a galera tá assim, geralmente. Então a gente vai aprender da forma correta a bioquímica, a biofísica e a biologia molecular, para você começar bem a faculdade e para você ter uma evolução natural desses assuntos. Meus alunos e alunas, sejam bem-vindos à Estação de Ciências Atlas.